Olá, gente, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês nessa transmissão ao vivo, minha primeira vez em transmissão ao vivo aqui no Lesen. Eu sou Atala Correia, sou juiz de direito aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sou professor universitário, também sou mestre e doutor pela Universidade de São Paulo. É um prazer estar com vocês. Estou acompanhando aqui no Lesen um curso do pessoal que está prestando para o Ministério Público militar. A gente está aí ajudando o pessoal a se preparar para esse concurso e com muito prazer eu recebi esse convite aqui do Lesen para falar um pouco para vocês. A nossa ideia foi tratar um pouco de temas contemporâneos dentro dessa situação que nós todos passamos, que é essa crise do coronavírus. O vírus é coronavírus e a doença é o Covid-19. Então, essa situação de pandemia, situação um pouco inédita, os professores aqui envolvidos no Lesen decidiram trazer para vocês aqui em algumas videotransferências, algumas discussões relativas a isso. Como a minha especialidade é direito privado, a área que eu atuo, eu escolhi o tema para falar para vocês, que é o caso fortuito e onerosidade excessiva dentro desse contexto de 2019. Tem muita coisa sendo produzida, muitos professores escrevendo um pouco sobre isso. Nós já temos uma lei na Alemanha para tratar dos efeitos do Covid-19 para contratos privados. E hoje os professores da USP, o professor Otávio Luiz, uma série de outros professores, fizeram uma proposta para o Senado, que foi assinada pelo senador Anastasia, também propondo soluções dentro do direito privado aqui para a crise do Covid-19. Então, obviamente, a gente teria muita coisa para falar. A minha ideia é falar aqui mais ou menos 30, 40 minutos com vocês para a gente poder tratar de coisas mais voltadas para o concurso. Então, a minha ideia é fazer um apanhado geral do que a gente está discutindo aqui, lembrar temas relevantes para quem está se preparando, e também dar uma conotação do que a gente está vivendo. Eu acredito que, eventualmente, os avaliadores podem aproveitar o ensejo desse contexto que a gente vive para, quando os concursos forem retomados, aí fazerem questões relacionadas a isso. Então, muito bem, para quem está entrando agora, meu nome é Atala Correia, sou professor do Lesen, com muito prazer, me acompanhe aí no Instagram, também na minha conta pessoal, estou sempre postando coisa lá, @Atala Correia. Muito bem, o problema, vou tratar primeiro do caso fortuito e depois das onerosidades excessivas. O primeiro problema é o caso fortuito. A teoria do caso fortuito ela tem muita aplicação no direito, mas ela essencialmente está focada dentro daquilo que a gente conhece como inadimplemento contratual. O que quer dizer isso? Uma parte contratou, fez-se um programa, eu te dou isso e você me paga aquilo, num contrato de compra e venda, por exemplo, mas pode ser locação, pode ser prestação de serviços, qualquer outro contrato típico ou atípico, o devedor deve cumprir com a sua obrigação entregando a prestação que foi ajustada. Muito bem, dentro da teoria das obrigações, dos contratos e das obrigações, nós temos a situação de inadimplemento. A situação de inadimplemento pressupõe culpa do devedor, ou seja, o devedor deveria entregar a prestação, mas deixou de entregar culposamente. Imaginemos uma festa de casamento. Aconteceu mais ou menos isso na minha festa de casamento. A gente contratou um buffet e a pessoa, vamos imaginar aqui, tem que entregar o bolo. E ela não entrega o bolo. O bolo, obviamente, tem que chegar um pouco antes da festa e essa pessoa não entrega. Aí você vai se perguntar, olha, por que ela não entregou? E aí a gente entra, ela não ter entregue no horário adequado, então a prestação é sempre ajustada com o tempo, no modo e num local adequado, deveria entregar o bolo às 19 horas no local tal da festa de casamento e não foi entregue. Então, nessa situação, do simples incumprimento do contrato, eu pressuponho a mora, eu pressuponho que houve a ausência de cumprimento e pressuponho que ele é culposo.
Cabe, obviamente, a esse prestador de serviço ou a esse vendedor do bolo dizer, olha, eu não entreguei o bolo porque eu não quis, eu não, deixei de entregar sem culpa ou aí por um motivo de caso fortuito ou força maior. Imaginemos, eu estou no meio aqui, a minha cidade está isolada e eu não posso entregar porque nós estamos de quarentena forçada, eu não tenho como entregar trabalhadores, não tenho como contratar trabalhadores, não tenho como receber mão de obra e a própria reunião dos meus funcionários no estabelecimento está impedida. Caso fortuito e força maior. Essas circunstâncias que vai ser discutida, obviamente, aqui, dentro desse contexto de Covid-19, que vai levar a consequências. Então, quando está presente caso fortuito e força maior, eu tenho inadimplemento contratual sem culpa do devedor. O que isso nos traz como consequência? Nos traz como consequência que o contrato se resolve, ou seja, ele foi existente, ele foi válido e ele foi eficaz, mas ele deixará de ser eficaz, ele perderá a eficácia resolvendo-se. Na resolução sem culpa das partes, o direito determina que as partes voltem ao seu status quo ante. Isso quer dizer o seguinte, que as partes devem retornar aquilo que estavam antes de contratar. Imaginemos, por exemplo, que eu tenha já recebido o preço por esse bolo de aniversário, bolo de casamento que eu deveria entregar. Nessa circunstância, eu não entrego o bolo, mas devo restituir o preço. Então, essa é a característica do caso fortuito, da força maior, num exemplo bastante simples do que é a discussão que muitas pessoas estão se envolvendo agora. Então, voltando, frisando, o caso fortuito ou força maior é uma hipótese de inadimplemento involuntário sem culpa das partes. Essa é a primeira observação. Vamos olhar lá, se você tem um código, acompanha comigo. O artigo 393 do Código Civil vai dizer: o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, aqui nessa definição simplesinha, o código traz para a gente dois elementos que são super importantes para a gente entender caso fortuito e força maior. O primeiro deles é que não era possível evitar, ou seja, eu não conseguiria prever o que isso acontecesse. Então, a gente pode imaginar, ninguém poderia imaginar há 5 meses atrás, talvez no momento em que nós contratamos, que poderia haver uma pandemia do Covid-19. Ou seja, acontece algo abruptamente, de súbito, de forma imprevisível, isso nos pega de surpresa, nos impedindo de nos reunir presencialmente e, dentro do meu exemplo, de fazer um bolo para a festa de casamento. Então, esse é um exemplo de impossibilidade da prestação por imprevisibilidade. Impossibilidade e imprevisibilidade. Tema super simples. Mas existe uma outra hipótese de caso fortuito ou força maior que nos diz o artigo cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, pode acontecer que o caso fortuito ou de força maior esteja caracterizado não pela imprevisibilidade, mas sim pela impossibilidade de impedir o caso fortuito ou força maior. Imagine, eu costumo usar esse exemplo, o caso de um tsunami. Muitas vezes você ouve o alerta de tsunami do outro lado do Atlântico. Então, chega na notícia no rádio dizendo, olha, vai haver um tsunami. Isso, a partir desse momento, está claro, antes desse alerta ele era imprevisível, mas a partir desse momento ele é, obviamente, uma coisa que a gente sabe pode acontecer e muito provavelmente vai acontecer. Mas a intensidade a gente não sabe, essa é a primeira característica. E se acontecer, não tem nada que a gente possa fazer para impedir um tsunami de chegar até a praia com o seu efeito devastador. Então, essas são as duas características que vão marcar o caso fortuito ou força maior. A prestação se torna impossível porque aconteceu um fato imprevisível ou porque aconteceu um fato que, ainda que pudesse ser previsto, eu não tenho como impedi-lo.
Aqui a doutrina americana fala de acts of God, quer dizer, são essas coisas, os maremotos, os terremotos, as pestes, e no nosso caso aqui a pandemia. Portanto, a pandemia caracteriza muito claramente um caso fortuito de força maior. Professor, eu tenho um contrato aqui, aconteceu caso fortuito de força maior? A análise depende de cada contrato específico, não tenho como dar uma resposta para vocês de forma geral. Vamos imaginar aqui um problema muito comum que está sendo discutido, que é o problema da locação. Muitas pessoas estão sem condições, estão sem emprego, né? Perderam o emprego, perderam uma renda e querem resolver o seu contrato de locação. Eles falam, eu não consigo pagar. A gente vai ver um pouquinho mais de calma que esse não é um caso característico de caso fortuito ou força maior. Quer dizer, apesar da pandemia caracterizar um caso fortuito, no contrato de locação eu continuo podendo utilizar o bem imóvel que está à minha disposição e eu continuo, em tese, podendo pagar. O pagamento não se tornou impossível, ele se tornou muito difícil para mim. Por isso, a gente não vai conseguir, na maior parte das vezes, classificar essa situação numa teoria do caso fortuito ou força maior. Isso vai ter que ser encaixado numa outra teoria que dá onerosidade excessiva, que a gente já vai ver já quando a gente falar dela. Portanto, vejam como é diferente. Eu locava um determinado espaço, mas o maremoto destruiu esse imóvel. Isso sim, um caso fortuito ou força maior, tornou a prestação impossível, eu não tenho mais o espaço onde eu locava e ele foi destruído. Para lembrar de um caso mais próximo da gente, a gente pode mencionar aqui a tragédia do World Trade Center no dia 11 de setembro, que foi destruído, como todo mundo sabe. Isso é caso fortuito ou força maior. A gente pode ter caso fortuito e força maior acontecendo nesse contexto de Covid-19, o exemplo de um prestador de serviço que não pode se reunir, não pode chegar perto do seu cliente, não pode entregar o seu bolo, me parece ser um caso claro de impossibilidade por imprevisibilidade ou por inevitabilidade da pandemia. Os autores discutem muito quais os significados. A maioria dos autores, no cenário contemporâneo, diz que caso fortuito é sinônimo de força maior. E não fazem diferença, porque o código fala caso fortuito ou força maior. Essa é a lição, por exemplo, de Caio Mário, que diz caso fortuito ou força maior. As coisas são sinônimas. Alguns autores procuram fazer diferenças. Alguns colocam no caso fortuito, dão ênfase na expressão fortuito, para dizer que fortuito é o imprevisível, ou seja, o caso fortuito é aquilo que é imprevisível. E força maior, como o próprio nome diz, é aquilo que eu não consigo evitar, é aquilo que é irresistível, como o tsunami. Então a gente pode imaginar aqui, para quem faz diferença, o professor Tartucci faz diferença, por exemplo, caso fortuito. O Covid-19 está mais para caso fortuito, porque é algo que a gente não podia esperar. E um tsunami está muito mais para força maior. Para quem faz essa diferença? Mas, atenção, a maioria da doutrina não faz essa diferença. Isso dificilmente seria questionado em um concurso para vocês. Alguns autores também dizem que caso fortuito é o fato da natureza. Está mais perto do Acts of God, do direito americano. As tempestades, os terremotos. E a força maior está muito mais perto de atos humanos. Então, o roubo, o fato do príncipe aqui, uma discussão importante para dentro desse Covid-19, porque não é só a pandemia que nos impede de sair, muitos governos proibiram as pessoas de se reunirem em espaços públicos, então o ato do príncipe pode ser também encaixado aqui como um caso de força maior. De qualquer forma, o código não fez diferenciação, tanto em caso fortuito ou força maior, as consequências são as mesmas. De novo, caso fortuito ou força maior, exonera o devedor da sua obrigação contratual, porque ela se tornou impossível, dada a imprevisibilidade do fato ou dada a inevitabilidade. Prestação impossível por fato imprevisível ou por fato impossível de ser evitado. O devedor responde por caso fortuito ou força maior, caso as partes tenham convencionado expressamente que isso aconteça.
Então, por exemplo, eu posso ter contratado um seguro que cobre, por exemplo, a perda de determinado bem ou a minha impossibilidade de trabalhar no caso de pandemia. Vamos imaginar advogados e médicos. Muitos médicos fazem esse tipo de seguro. Imagina aí um médico que fez um seguro dizendo, olha, se eu quebrar a minha mão, se eu não puder trabalhar, o seguro me paga. Vamos imaginar que nesse caso tenha lá, o seguro também paga uma indenização para o médico no caso de pandemia. Sim, esse é uma hipótese de caso fortuito força maior que justamente está afastado pela cláusula contratual. Então a seguradora responde não obstante. Então, as partes podem afastar caso fortuito força maior, sobretudo quando a gente está falando de contratos paritários entre partes iguais. Também as consequências do caso fortuito ou força maior não se aplicam para aquelas situações onde o devedor já está em mora. Olha que interessante, o professor Otávio Luiz fez essa proposta acolhida pelo professor Anastasia e passou-se a discutir agora no Congresso Nacional uma lei dessa situação da calamidade do Covid-19. O projeto que tramita no Senado vai dizer o seguinte, olha, se acontece uma hipótese de eu não poder cumprir o contrato ao que eu me obriguei, cumprir a prestação a qual eu me obriguei, o juiz pode reconhecer em cada caso o caso fortuito ou força maior. Mas imaginem, por exemplo, que eu já não venho, eu deveria ter entregue essa minha prestação, esse meu serviço, lá em fevereiro. E aí, obviamente, eu estou atrasado, eu estou ligando, falando, olha, eu vou te entregar o que eu estou devendo, vou entregar o meu produto, eu vou entregar o meu serviço. E aí vem a pandemia. E aí eu olho, ai, que alívio, agora eu não preciso entregar, porque eu não posso mais entregar o caso fortuito ou força maior, me impede de cumprir. E aí vem uma exceção importante, não se aplica caso fortuito ou força maior se o devedor já era inadimplente antes por sua culpa. Então, ou eu tenho inadimplemento culposo, ou eu tenho inadimplemento sem culpa, caracterizando caso fortuito ou força maior. Importante saber diferenciar isso também. Obviamente, também não se aplica a situação de resolução do contrato por caso fortuito ou força maior quando eu tenho obrigações alternativas. Eu te entrego esse serviço ou te entrego aquele serviço, sendo que a prestação alternativa não está impossibilitada. Então, esses pequenos detalhes nos levam aí à discussão sobre caso fortuito e força maior. Vamos olhar aqui para a jurisprudência. Antes de entrar na jurisprudência, queria falar um pouquinho para você de um detalhe sobre o caso fortuito e força maior. O professor Agostinho Alvim, é um professor antigo, já faleceu, ele dava aula na PUC em São Paulo, ele propôs uma classificação que nós passamos a adotar em quase toda a doutrina e na jurisprudência brasileira também. O Agostinho Alvim vai falar que tem fortuito interno e tem fortuito externo. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que em algumas situações, esse fortuito que acontece é algo previsível na atividade ordinária daquele ramo de serviço. Portanto, ele não é propriamente algo imprevisível e ele também não é propriamente algo inevitável. É algo que acontece todo dia, contra o que eu pudesse me precaver. Olha esse exemplo bacana. Na época que eu era estudante, ainda na graduação, a jurisprudência não tinha se firmado. Mas era uma época de muitos assaltos a banco. Então, eram frequentes os assaltos a banco. E aí, o que acontecia? Você ia lá com o seu dinheiro na agência bancária para depositar na agência. Quando você estava lá na fila esperando, entrava uma quadrilha, a mão armada, isso ainda acontece bastante, né? Aí no interior todo a gente vê essas notícias. Entra uma quadrilha à mão armada, rouba o seu relógio, rouba a sua joia, rouba o dinheiro que você estava carregando lá. E aí você fica sem nada, porque você estava na agência bancária e um bando assaltou aquela agência. E aí começaram a pipocar vários processos onde aquela pessoa que tinha sido assaltada propunha uma ação contra o banco, dizendo, olha banco, eu quero que você me indenize. O banco dizia, olha, eu não tenho que te indenizar, porque aqui aconteceu um caso fortuito.
alguém, assaltante, a mão armada, eu não tenho força policial, eu não sou força policial, para evitar arrostar o perigo, né, como os penalistas gostam de dizer, para afastar esse perigo. Como é que eu posso evitar uma coisa dessa? E aí a jurisprudência se consolidou no seguinte sentido: olha, banco, segurança, assalto é algo que acontece. Aliás, as pessoas só colocam dinheiro no banco porque elas têm medo de ser roubadas. Então, obviamente, o assalto a banco não é um fortuito interno, ou seja, ele não é um risco inerente à sua atividade, portanto, você não exclui a sua responsabilidade. E você deve ressarcir todas essas pessoas que foram assaltadas dentro da agência bancária. Em algumas situações interessantes, havia troca de tiros entre os guardas do banco e os assaltantes que ainda estavam lá de fora, e alguém morria dentro da agência. E o banco também falava, isso foi caso fortuito ou fosse maior. E a jurisprudência se pacificou dentro dessa linha do fortuito interno. Para trazer isso aqui para vocês, eu trouxe um pouco a questão do contrato de transporte. Olhem para quem está aí com o artigo 734 e 735 do Código Civil, que trata do contrato de transporte. Vamos ver como isso se comporta no caso de transporte. O 734 vai dizer o seguinte: o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo o motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Ou seja, aqui o legislador está dizendo que os danos que o transportador, que a pessoa sofrer dentro do ônibus ou do avião, são de responsabilidade do transportador, salvo caso fortuito ou força maior. Então, olhando para esse artigo aqui, a gente pode imagina o assalto a ônibus interestadual, né, que circula entre uma cidade ou outra, ou ônibus municipal. A jurisprudência, sobretudo do STJ, vem batendo na tecla, dizendo o seguinte: os danos sofridos por esse passageiro no interior de seu ônibus, quando é atingido pelo roubo ou por uma bala vinda de outro veículo, é caso fortuito ou força maior. Por quê? Porque isso é um fortuito externo. O transportador não está obrigado a levar guardas ou seguranças armados dentro de cada ônibus ou de cada avião para dar proteção para o seu segurança. Então vejam, o mesmo assalto que é fortuito interno no caso do banco, é fortuito externo na situação do transporte de passageiros. Vejam como as análises aí variam de uma situação para outra. Gente, estou vendo um monte de gente aqui acenando. Eu queria mandar um abraço para todos aí, para todos vocês que estão acompanhando. Obrigado. Me acompanhem lá no meu Instagram, mande suas perguntas aqui no canal do Lesen ou lá no meu canal pessoal. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu vou respondendo. Mas vamos continuar aqui ainda nessa situação do caso fortuito do contrato de transporte. Vamos olhar lá o 735. O que o 735 vai dizer? A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Então, veja só, essa situação da culpa de terceiro, o artigo 735 diz expressamente que ela é um fortuito interno. Então, eu já julguei vários casos assim, é muito comum. Eu julguei um caso interessante aqui em Brasília. Nós tínhamos passageiros no ônibus da frente que parou na parada de ônibus. Ele estava ali estacionado na parada de ônibus, veio um outro veículo, o motorista dormiu e causou um acidente, causando lesões corporais aqui a esses passageiros. Então, o passageiro do ônibus que estava parado propõe uma ação contra aquela companhia, dizendo: olha, eu estava no transporte, estava sendo transportado, o ônibus estava parado, mas eu fui lesado, sofri um acidente e eu quero ser indenizado. A companhia transportadora falava: mas eu não fiz nada, eu estava parado, não fui eu que dei causa ao acidente.
E aí a jurisprudência vem utilizando o 735 para dizer o seguinte, olha, quem causou o acidente foi de fato um terceiro, que conduziu o veículo de forma atabalhoada e causou o acidente. No entanto, a responsabilidade do transportador não é elidida por fato de terceiro, nos termos do artigo 735. Então, como é que a gente diferencia uma coisa de outra? Diferencia justamente com a noção do Arruda Alvim sobre fortuito interno e fortuito externo. Obviamente, no transporte de pessoas, os acidentes envolvendo, por culpa ou sem culpa do motorista, mas ainda que por culpa de terceiros, são fortuitos internos. É algo que ordinariamente acontece e o transportador deve responder por isso. Recentemente, o STJ entrou numa discussão muito bacana sobre aí, o transporte de mulheres. Né? A ministra Nancy, sempre muito sensível, analisou uma situação onde uma moça tinha sido molestada num vagão, num transporte de passageiros. Esse é o RESP 1.662.551. Ela foi molestada durante esse transporte, molestada sexualmente durante esse transporte, e a transportadora via dizendo, isso é caso fortuito, como é que eu impeço um tipo de importunação sexual dentro do meu ônibus, dentro do meu vagão. E a ministra Nancy decidiu, aí nesse caso, dizendo que isso era um fortuito interno e que, portanto, o transportador deveria responder. Esse julgamento foi feito em maio de 2018. Curiosamente, um pouco depois, aí já em dezembro de 2018, a outra turma do STJ, no RESP 1.748.295, vai dizer uma situação contrária, vai dar uma solução oposta para esse mesmo caso. Não há responsabilidade da empresa de transporte coletivo em caso de ilícito alheio ou estranho à atividade de transporte, pois o evento é considerado fortuito ou força maior, excluindo-se, portanto, a responsabilidade da empresa transportadora. Isso era um ato libidinoso praticado contra a passageira no interior de uma composição de trem do metrô paulista. Então vejam aí como a gente tem conceitos bem estabelecidos, mas como eles são difíceis de aplicar em cada caso concreto. Muito bem, a gente está avançando aqui já quase meia hora de transmissão. Eu queria falar rapidamente, mas sem tantos detalhes, sobre a onerosidade excessiva. O problema da onerosidade excessiva, ele deve ser visto de duas formas para vocês que estão assistindo aí. Nós podemos falar de onerosidades congênitas e também de onerosidade superveniente. Ou seja, às vezes as prestações de um contrato, a gente está falando sempre de contratos, a gente está falando aqui de contratos bilaterais, onde eu dou algo que corresponde à prestação de outro, e aí eu posso ter uma disparidade entre as prestações nascida com o contrato. É uma onerosidade congênita, dita congênita. Essa situação não está abarcada por aquilo que a gente chama de onerosidade excessiva. Isso vai ser discutido com base na teoria da lesão e outras teorias variantes. Ou seja, em regra, na formação do contrato, as prestações nascem desequilibradas. Em regra, em termos de direito civil, isso exige um elemento subjetivo de lesão ou alguma outra situação específica. O que nos vai preocupar aqui é a onerosidade superveniente. Eu contratei, o contrato estava equilibrado, uma prestação era equivalente à outra, mas surge algo novo que torna as prestações desequilibradas. Esse é o problema que a gente vai tratar aqui, onerosidade excessiva superveniente. Eu vi aqui que Fernanda manda uma pergunta ainda sobre a questão do caso fortuito. Então, se terceiros jogassem pedras em um ônibus, por exemplo, e causasse danos aos passageiros, a transportadora teria que indenizar os passageiros? A pergunta é muito legal, Fernanda. Existe um crime lá no Código Penal, que é arremessar pedras em ônibus, ou arremessar alguma coisa. Vale a pena para quem está estudando dar uma olhadinha nesse tipo penal, mas a jurisprudência vem tratando o arremesso de pedras em ônibus como caso fortuito. É uma pergunta muito interessante e vejam aí como é difícil levar a cada situação, a cada caso, a esses elementos, tá?
Voltando aqui, então, para o tema da onerosidade excessiva superveniente. O tema da onerosidade excessiva lida com uma pergunta de justiça. Classicamente, os contratos se balizam pela premissa de que o que eu contratei, pacta sunt servanda, é bom, é justo, porque ninguém entende melhor do que eu mesmo quanto vale cada coisa que eu devo pagar. Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo o seguinte, olha, para nós, homens, muitas vezes uma churrasqueira é muito valiosa e você acaba, uma moto, né, acaba pagando um preço que para as mulheres parece ser exorbitante. E vice-versa, há bens que as mulheres apreciam muito mais do que os homens e pagam preços muito mais valiosos. Quer dizer, quanto vale cada coisa que a gente compra? Será que existe um valor justo para isso? Onerosidade excessiva é uma resposta, é um problema filosófico, mas que apresenta uma questão nesse sentido, dizendo, olha, há preço justo para as coisas não precisam ou não podem custar quanto quer que as pessoas possam imaginar. Então, vamos olhar aqui um exemplo no caso do Covid-19 também de novo. Olha, o álcool em gel, como o pessoal brinca, custa muito caro, está custando 20, 30 reais. Esse é um problema que a gente está analisando aqui? Não, porque esse é um problema de onerosidade congênita. Então, eu pago a princípio muito caro. Então, eu não posso discutir isso dentro dessa nossa abordagem. O direito aí tem crimes contra a ordem econômica, tem a questão do direito do consumidor que pode lidar um pouco melhor com isso. A teoria do CDC não é uma teoria só de onerosidade excessiva superveniente, também fala dessa onerosidade congênita. Então, o problema do álcool em gel se resolve pela teoria da onerosidade excessiva congênita, que não está sendo abrangida aqui. Mas é uma resposta para essa pergunta, será que as coisas têm preço justo? Ou cada qual avalia o seu bem de acordo com do que prefere? Né? A gente não tem uma resposta certa, o direito vai estabelecendo regras, e para o caso aí do álcool em gel, há especificamente regras aplicáveis para isso e tem crimes contra a ordem econômica. Se alguém quiser uma dica sobre isso, depois me manda lá no @atalacorreia do Instagram, que eu mando aí algum material, alguma coisa que eu tenha em mente com relacionado a isso. Mas o problema da onerosidade excessiva superveniente é justamente eu contratei, o contrato era justo, posteriormente acontece algo que torna as prestações desequilibradas. E aí pergunta, é justo manter o pacta sunt servanda se após a sua celebração ocorrem fatos que alternam seu equilíbrio? E a resposta para muitos é não, e essa resposta acabou sendo, ao longo da história, lançada nas diversas leis ou nos diversos sistemas. A primeira lei que vai tratar sobre isso, quer dizer, se discute se os romanos conheciam isso, na Idade Média existem alguns autores discutindo isso, mas já no começo do século XX, lá pela Segunda Guerra Mundial, alguns autores resgatam a ideia de rebus sic stantibus. Quer dizer, o contrato vale, obriga as partes, pacta sunt servanda, se as coisas continuarem assim. Ou seja, se as coisas se modificarem, esse equilíbrio modificar, o contrato pode ser também revisto. Obviamente, como um pressuposto de aplicação dessa discussão, a gente precisa estar falando de um negócio jurídico bilateral, ou seja, tem trocas entre as partes. A gente precisa falar de um contrato que tem prestação diferida, ou seja, eu não posso aplicar uma teoria da onerosidade excessiva superveniente se é um toma lá da cá, toma uma compra de feira, eu te dou 10 reais, você me dá a banana. Porque o que acontece depois que eu compro a banana já não é onerosidade excessiva superveniente, tá? Porque o contrato já foi feito e já se concluiu. A onerosidade excessiva só se aplica quando o contrato ainda está para ser cumprido ou ele está sendo cumprido em prestações. Então, a superveniência de algo que desequilibra o negócio, tá bom? E esse desequilíbrio não caracteriza caso fortuito ou força maior. A prestação ainda é possível.
mas é muito caro, é muito difícil para uma das partes cumprir. E, obviamente, eu só posso aplicar onerosidade excessiva se eu não tiver inadimplemento culposo. Imagine essas circunstâncias que a gente vive hoje. Olha, eu deveria ter pago para o meu credor lá em dezembro, mas agora que eu estou no coronavírus, eu não posso coronavírus, eu não posso sair de casa. Portanto, aconteceu algo aqui, a onerosidade excessiva, ele não pode me obrigar a ir cumprir a prestação e por isso eu estou exonerado. Não, nesse caso não se aplica porque ele já estava inadimplente antes da superveniência de um fato que se tornou a prestação onerosamente excessiva. Então, em termos históricos, a primeira teoria da onerosidade excessiva é, como eu falei para vocês, a rebus sic stantibus. A gente costuma dizer, a gente ainda aplica rebus sic stantibus? A resposta é não. Essa é uma teoria que tem um cunho histórico, delimitado no tempo. O que nós discutimos hoje é se nós aplicamos a teoria da imprevisão ou a teoria da base do negócio jurídico. Vamos a essa circunstância. Já aí, resgatando a ideia de rebus sic stantibus, durante o período entre guerras, muitos contratos se tornaram excessivamente onerosos. E com base nisso, a doutrina começa a dizer, olha, não basta que haja um fato superveniente de difícil previsibilidade que torne a prestação onerosa demais para uma das partes. É necessário que haja imprevisibilidade. Então, ele coloca como requisito da aplicação da teoria, dessa teoria da onerosidade excessiva, um elemento subjetivo, que é a incapacidade de prever o que aconteceria no futuro. Quando acontece isso, ou seja, quando vem para a teoria da onerosidade excessiva um elemento subjetivo chamado impossibilidade de prever ou dificuldade de prever o futuro, a gente está falando especificamente de teoria da imprevisão. É essa teoria da imprevisão que entra no artigo 478 do Código Civil. Vamos a ela lá. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para uma em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Esse artigo é muito criticado. Por quê? O Código Civil adotou uma teoria da imprevisão bastante rígida. Ele exige que seja difícil para uma parte, cause enriquecimento para outra, com extrema vantagem para outra, e virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Então, aqui nós temos no 478 uma teoria da imprevisão reforçada. Muitos autores discutem sobre a justiça disso, e nasce na Alemanha, sobretudo, Larens escreve um livro sobre onerosidade excessiva e propõe duas teorias. A primeira teoria é conhecida como teoria da base subjetiva. Então, a base subjetiva considera o que as partes poderiam prever entre o celebrar e os eventos futuros. Mas ele identifica na doutrina e na jurisprudência da Alemanha que muitas vezes os juízes dispensavam esse elemento subjetivo da impossibilidade de previsão. E aí ele cria aquilo que é conhecido como a teoria da base objetiva do negócio. Ele fala, olha, muitas vezes uma prestação tem razão de ser da outra, ou seja, essa teoria só existe troca econômica porque qualquer pessoa pode pressupor que há certos elementos objetivos que se mantêm mais ou menos estáveis numa relação de troca. Então, portanto, quando esses elementos objetivos se alteram, independentemente de haver previsão das partes ou não, eu aplico a teoria da base objetiva do negócio jurídico. Muitos autores advogam que essa foi a teoria adotada no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 6 do CDC, no inciso 5º, vai dizer: a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.
Ou seja, é direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então veja, o CDC em momento nenhum exige imprevisibilidade, exige que as partes sejam capazes de prever ou não, o que é bastante evidente porque as relações de consumo são relações onde as partes estão em patamar diferente. O consumidor é pressuposto de ser vulnerável. Então o CDC adota a teoria da onerosidade excessiva. Então vejam, a teoria do CDC é tão ampla que a onerosidade excessiva abrange a congênita, abrange a superveniente e ela vem sendo aplicada. Olhem só a discussão, por exemplo, de mútuo bancário. Muitas vezes a gente contratou um mútuo e a taxa de juros é 20% ao mês. E a parte corre lá para o juiz dizendo, olha, ele se aproveitou da minha inexperiência, ou eu estou pagando juros muito altos, isso é excessivamente oneroso. Isso é difícil de a gente imaginar, uma intervenção possível do juiz fazer, mas ela é uma intervenção onde ela pressupõe que eu, juiz, ou você, que vai ser juiz no futuro, sabe melhor o preço das coisas que a própria parte contratante. Então, como essa é uma grande cláusula de intervenção do juiz na autonomia privada, a jurisprudência tem sido restritiva com isso e, portanto, a maior parte das ações revisionais de juros hoje são julgadas improcedentes. Basta dizer, olha, você tem lá uma tabela, você tem vários bancos, você corra atrás daquele banco que cobre a menor taxa de juros e contrate aquilo que melhor lhe aprouver. Nós, juízes, não vamos intervir muito nisso para, depois de contratado, reduzir os juros para você. Essa é a linha da jurisprudência. Existe, só para a gente terminar, no desenvolvimento da teoria da base objetiva do negócio jurídico, tem um desenvolvimento muito interessante, que chama a teoria da... me fugiu o nome, agora já lembro para vocês. A teoria da finalidade a teoria da finalidade impossível, a impossibilidade da finalidade contratual. Esse caso remonta a um caso inglês muito interessante, vocês vão entender na medida que eu explico o exemplo para vocês, nos casos da coroação. Na coroação, salvo engano, do Henrique VIII, muitas pessoas fazem como faziam no Carnaval de Salvador, fazem aqui no Brasil no Carnaval de Salvador. Você vai lá, aluga o balcão, você aluga a varanda, né? Eu quero alugar a sua varanda porque aqui vai passar o cortejo da coroação. Quanto custa o aluguel da varanda para ficar sentadinho lá, vendo a passeata, né? A coroação passar? Custa 1.000, vamos imaginar. Então, eu te pago 1.000 e no dia da coroação eu chego lá, boto a minha cadeira de sol e o meu guarda-sol na varanda, coloco o meu chá para gelar, espero o rei passar. Foi feito o contrato, eu paguei, o valor da prestação é mais ou menos esse, é o que custa para alugar uma varanda, vamos imaginar por um dia, não é um preço exorbitante, mas no dia da coroação acontece algo surpreendente, que as partes não podiam esperar, mas que não desequilibra as prestações. A cortejo da coroação decide alterar o percurso e muda-se o percurso. E todo mundo que tinha alugado varanda daquela determinada rua pagou para não conseguir obter aquilo que desejava, que era ver a coroação, o rei passando ali naquela avenida. Então, os tribunais ingleses desenvolvem aí o frustration of the purpose, a frustração do propósito do contrato, a frustração dos fins do contrato. Esse era o nome da teoria, a teoria da frustração dos fins do contrato. E resolve esses contratos com base naquilo que a Alemanha inclui na base objetiva do negócio jurídico. Resolvendo esse contrato, você não pôde ver a coroação, pega seu dinheiro de volta e a pessoa vai ter que suportar esse prejuízo, já que o cortejo não passou ali. Então, essas teorias
vão possibilitando a discussão de acontecimentos supervenientes, seja que impedem a prestação, caso fortuito ou força maior, ou acontecimentos que deixam essa onerosidade, essa prestação muito cara. Na situação dos aluguéis, que é o que a gente mais discute aqui hoje, o Covid-19 está causando grande desemprego, infelizmente. Muitas pessoas estão sem renda e com isso não vão conseguir pagar os seus aluguéis. E aí, já existe uma lei na Alemanha para dar uma espécie de moratória para as pessoas prejudicadas com isso, e é esse o projeto que vem tramitando também no Senado para dar uma moratória na cobrança de aluguéis. Caracterizando aí por força de uma lei extraordinária, uma lei de guerra, que o Covid-19 caracteriza ou caso fortuito ou caracteriza a onerosidade excessiva. No caso dos aluguéis, é bem tipo de onerosidade excessiva. Estabelece, no caso da lei brasileira, um prazo, da proposta de lei brasileira, um prazo para que essas pessoas atrasem seus aluguéis e posteriormente paguem atrasado aquilo que deveriam, dando fôlego para as pessoas reorganizarem as suas finanças. Esse é um tema, meus queridos, que vai ser bastante discutido nos próximos meses, que vai gerar casos, que vai gerar discussões judiciais, que vai gerar discussão no Congresso e certamente vai estar aí no segundo semestre, quando tudo isso estiver passado, nos concursos de vocês. Já me estendi bastante aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que estejam todos bem em casa, com saúde, e os familiares, que assim permaneçamos. Se vocês gostaram, deixem seu like, mandem mensagens, a gente pode combinar outra apresentação onde eu posso explorar um pouco mais aí a questão da onerosidade excessiva, que ficou um pouco mais corrida, e podemos discutir mais com certeza, já que estamos todos em casa. Obrigado, gente, eu vou encerrando por aqui, um grande abraço para vocês, bons estudos e tudo de bom para vocês. Um abração, gente, tchau, tchau.